Bom dia, Jade. Tudo bem? Bom dia, Tá me ouvindo? eu sim. Eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Hoje eu vou ficar igual vocês, com a câmera desativada. Eu tô com o olho muito irritado Tá bom, então. e hoje vou ficar igual vocês. Meninos, horário de prova foi passado, nós vamos ter prova de física somente, tá? Vocês olharam lá, né? Geometria não. Aí o conteúdo de física, campo elétrico e eletrostática. Aí aquelas atividades que a gente já fez de exercício resolvido, sabe? Aqueles exemplos, deem uma olhadinha, tá bom? Eu vou repostar o material no Classroom para vocês estarem estudando, tá? Não é complicado não, na verdade é tranquilo. Vou fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês. Apareceu aí? Apareceu? Terceiro, os slides apareceu para vocês? Alguém pode me responder se os slides apareceu aí? Já, professora. Ótimo. Então, gente, quando a gente fala em campo elétrico, nós estamos falando de um campo que ele é formado a partir de uma carga. Então, ele tem uma carga elétrica. Essa carga elétrica, ela que cria, ela que forma esse campo elétrico. Dentro do campo elétrico existe uma força, tá? Gravitacional e essa força que a gente chama de vetor da carga elétrica, tá? Que é essa indução que ela sofre. E o vetor também da força que atua dentro desse campo elétrico. Então, a gente fala que um corpo eletrizado, né, devido à carga elétrica dele, ele vai criar ao redor dele um campo elétrico, em que cada ponto dentro desse campo elétrico surge um vetor do campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele é uma propriedade que é influenciada pela presença dessa carga, tá? E essa carga Q, ela não necessita de uma carga de prova para mostrar sua existência. Basta que ela exista para que o campo elétrico seja formado, para que ele tenha um vetor, tá? Do campo elétrico em cada ponto em que ela emite a sua intensidade elétrica. Então, o campo elétrico, ele. Peraí, vamos devagar. Campo elétrico é a região que é influenciada pela carga, tá? Em que qualquer carga de prova que está dentro desse campo elétrico está sob a ação, tá? Da força de origem elétrica. E aí, para nós calcularmos a intensidade dessa força dentro do campo elétrico, ou a intensidade desse campo elétrico, nós calculamos campo elétrico, essa setinha representa o vetor do campo elétrico, vai ser igual ao vetor da força dividido pela carga, tá? A unidade que calcula a força é Newton e a carga Coulomb, tá bom? Como a gente fez exercício anteriormente. A direção do vetor, isso aqui é importante. Isso aqui eu tô relembrando, porque isso aqui eu já até passei para vocês. Quando a carga elétrica ela é positiva, ela é maior que zero, o vetor do campo elétrico e o vetor da força elétrica têm o mesmo sentido, tá? Tem a mesma direção.
Então, ó, o vetor direção, tanto do campo elétrico, do vetor do campo elétrico como da força é a mesma, mas aí, ó, o sentido, tá? Vai depender da carga de prova. Se minha carga de prova ela for maior que zero, então o vetor do campo elétrico e da força é o mesmo sentido, como representado aqui. Mas se ela for menor que zero, então o vetor da força e do campo elétrico é diferente. Então, vamos aqui a uns exemplos. Uma carga positiva Q está fixada em um ponto no espaço, como indicado na figura abaixo. Represente o vetor do campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga Q. E a letra B, colocando o ponto P, uma carga de prova positiva, Q desenha o vetor da força elétrica nesse ponto. Então, ó, a primeira coisa está pedindo para mim representar o vetor do campo elétrico em cada ponto, então está representado aqui. E no ponto P1 é para mim representar o vetor da força elétrica. Como a carga ela é positiva, então o vetor da força elétrica vai ter o mesmo sentido e a mesma direção que o vetor do campo elétrico, tá? Exemplo 2. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga Q é igual a 2 mais 2 vezes 10 a menos 5 coulomb ficará submetida à força elétrica F, 4 vezes 10 a menos 2 newton. Determine o valor desse campo elétrico. Então, ó, campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Eu tenho o valor da força e tenho da carga. Então, a força é 4 vezes 10 a menos 2 e da carga 2 vezes 10 a menos 5. 4 dividido por 2 é 2. Na situação como essa aqui, ó, divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, o 5 aqui, ó, tá no denominador negativo, ele sobe positivo. 5 menos 2 é 3, tá? Então, por isso a resposta é 2 vezes 10 elevado a 3 newton dividido por coulomb. Perguntas? As linhas, elas são linhas de força, elas são representações geométricas, tá? Para indicar a presença dos campos elétricos. Então, elas são representadas como mostrei na imagem, por vetores, tá? Do campo elétrico, que resulta cada ponto que se tem dentro desse campo. Lembrando que nenhum deles vão se cruzar, tá? Pelo contrário. E aí as linhas de força, elas são geradas por cargas positivas. Então, quando são cargas positivas, vocês vão ter, elas têm a mesma força divergente. E também por carga negativa. E nesse caso, ela tem as mesmas linhas de força convergentes, tá? Então, muda isso. Aqui mais um exemplo. E agora, né? O número de linhas de força por unidade do volume é representado qualitativamente em tanto a intensidade do vetor quanto do campo elétrico. E aí, terceiro, a gente tem isso aqui, que é o vetor do campo elétrico vai ser o mesmo em todos os pontos, no caso, quando esse campo elétrico for uniforme. Então, as linhas de força de um campo elétrico uniforme, elas são retas e paralelas, igualmente espaçadas em mesmo sentido. O vetor do campo elétrico num ponto P, por exemplo, situado a uma distância d da carga, tem intensidade e que Q vai depender do meio, tá? E que vai depender aí do meio onde essa carga ela está, onde ela se encontra. Então, ó, quando a gente fala que a gente quer calcular o vetor de um campo elétrico em um determinado ponto, e esse ponto existe uma distância d da carga, aí a gente vai calcular usando essa constante aqui, ó. Campo elétrico é igual a constante K
vezes o módulo da minha carga dividido pela distância ao quadrado, tá? Toda vez que eu tiver no exercício uma distância em um ponto determinado, eu calculo utilizando essa fórmula. Então, campo elétrico de uma carga pontual. Quando vai acontecer isso? Isso acontece quando a carga for positiva e o vetor do campo elétrico ele é de afastamento. Mas se a carga for negativa, o vetor do campo elétrico é de aproximação. Por isso a diferença de um para o outro. Vocês estão tão caladinhos, vocês têm alguma pergunta? Considere uma carga Q fixa de menos 5 vezes 10 elevado a 6 coulomb no vácuo, onde a constante K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Determine o campo elétrico criado por essa carga no ponto A localizado a 20 centímetros da carga. Lembrando que tudo é calculado essa distância em metros, então tem que transformar centímetros para metro, tá? E a letra B, a força elétrica que atua sobre uma carga é igual a 4 vezes 10 menos 6 coulomb colocada no ponto A, tá? Então vamos à resolução. Então a letra A pede para nós determinar o campo elétrico criado por esse ponto. Como eu vou calcular o ponto elétrico criado, aí nós vamos utilizar a fórmula e vamos só substituir pelos dados que a gente tem. Então, o campo elétrico, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a minha constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da minha carga, que é 5 vezes 10 elevado a 6, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 11. Então, multiplicando isso aqui, a gente vai ter 45 vezes 10. Ó, multiplicação de bases iguais, conserva a base, tá? Subtrai os expoentes. Aí a gente vai ter aí, ó, 9. Conserva a base na multiplicação, na verdade, e soma os expoentes. Aí a gente vai ter 9 menos 6, nos sobra 3, tá? Dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 1, com o expoente 2 de fora, tá? Por que isso, terceiro ano? Porque aqui a gente transformou 20 centímetros em metros, tá? E a distância, ela é ao quadrado. E aí eu voltei, ó, resolvendo essa multiplicação, eu tenho 45 vezes 10 elevado a 3. E isso tudo está dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, essa é a resposta. O campo elétrico é 11,25 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb, tá? Ou 1,125 vezes 10 elevado a 6 newton coulomb. Perguntas? Dúvidas? Tá todo mundo tão calado que tô até receosa aí em saber se vocês estão entendendo ou não. Já a letra B, eu vou calcular da seguinte maneira: campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo da carga. Eu tenho 1,25 vezes 10 elevado a 6 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, multiplicando isso, sobrou somente 4,5 newton, que é a força, tá? Que a gente tem. Perguntas? Quando eu tenho uma situação como essa, um campo elétrico que é gerado por várias cargas elétricas, então eu vou ter um campo elétrico resultante, que é o vetor resultante, é igual a soma do primeiro campo elétrico, que aqui está como campo elétrico A, mais a soma do campo elétrico B. Terceiro, de novo, eu vou perguntar. Tem alguma dúvida? Sim, não? Essa é a chance.
Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não tá entendendo nada? Terceiro B. Então, ó, determina a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente por duas cargas elétricas na figura. A gente tem carga 1, que é 6, tá? E carga 2, que é 2. E o Q, que é 9, vezes 10 elevado a 9. Então, ó, tem aqui duas cargas elétricas, Q1 e Q2, com a mesma distância. E agora eu vou usar a mesma fórmula para calcular o vetor de cada campo elétrico desse. Então, ó, campo elétrico 1, que é esse aqui que a gente tem a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Substituindo por valores, a constante é fixa, então é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, que é 6 vezes 10 elevado a menos 9. Isso dividido por 10 elevado a menos 1, tá? Fora tem o expoente 2. Nesse caso aqui, a gente multiplica os expoentes e conserva a base. Então, multiplicando tudo aqui em cima, a gente vai ter 54, porque 10 elevado a 9 e 10 elevado a menos 9 cancela. Então, a gente tem 54 dividido por 10 a menos 2. Ou, né, resolvendo isso aqui, 54 vezes 10 elevado a 2 newton por coulomb. Carga 2. Campo elétrico 2, vamos fazer a mesma coisa, utilizando a mesma fórmula. E aí a gente tem 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 9. E aí a gente vai ter 18 dividido por 10 menos 2, elevado a menos 2. Então a gente vai ter 18 vezes 10 elevado a 2 newton por coulomb, tá aqui dividindo, passa multiplicando. E o vetor resultante de tudo isso é eu somar tudo que eu tenho. Só como o vetor resultante ele está entre os dois campos elétricos, então eu vou, em vez de somar, vou subtrair. Então, vou pegar vetor resultante é igual ao vetor 1 menos o vetor 2, que vai ser 54, vezes 10 ao quadrado, menos 18 vezes 10 ao quadrado. E aí, com o resultado, a gente vai ter 36 vezes 10 elevado ao quadrado newton por coulomb. Perguntas? E aqui a gente termina essa parte de campo elétrico. Alguém tem dúvida? Pergunta? Alguém tá ouvindo ainda? Entendeu o que eu tava falando ou não? Terceiro, então, deixa eu só fazer chamada. Eu quero que você, por favor, fale seu nome para me colocar sua presença. Então, vamos lá. Jade Raíssa. Presente. Isabela. Gessé Alexandre. Gessé? Gessé, fala a presença aí para mim saber. Daniel. Arthur. Então, Oi, professora. muito bem, Arthur. Entendeu o conteúdo, Arthur? Sim, professora. Esse sim pareceu duvidoso, Arthur. É só um dia essa prova dá um check-up, né, na revisão. A gente tem mais uma aula de física essa semana. Deixa eu ver.
Não, deixa eu ver. Próxima aula de geometria física tem amanhã. Amanhã seria o dia da revisão, tá? Não faltem. Viu? E por último, Daniel. Fala presente aí pra mim pôr presença. Então, meninos, tenham uma boa manhã. A gente se encontra Presente, professora. na terceira aula com geometria, tá? Então, faltem não. Geometria a gente não vai ter prova, mas depois que passa essa semana de prova, eu vou passar um trabalhinho. Formulário do Google mesmo para vocês responderem para mim, tá? Ok, professor. Então, até agora. Tchau, tchau. Até.